Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. E hoje a gente vai estudar a lição de número 13, que tem por título Renovação da Esperança. Já está aqui comigo o pastor Marcílio. Meu amado e querido irmão, evangelista Tiago Silva, a paz do Senhor para você, a paz do Senhor para todos que estão mais uma vez nos dando a honra, estar conosco no podcast Semear, no nosso programa EBC em Foco. Amém. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve, já dá aquele like abençoado e compartilha. Compartilha nos grupos, compartilha ao máximo de pessoas que você puder compartilhar. Hoje estaremos comentando essa lição, que está muito boa e eu acredito que vai ser de bênção para a minha e a tua vida, a você que está nos assistindo neste momento. Pastor Marcílio, texto áureo. O texto áureo nos diz o seguinte: E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 26. A verdade prática nos ensina a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19, 20, versículo 24 ao versículo 31. Não vamos ler para não tomar tempo, para não ficar tão extenso o nosso vídeo, mas você pode estar meditando nesse texto aí na sua casa. E agora vamos para o conteúdo da nossa lição. Pastor Marcílio, chegamos à última lição, lição de número 13. Foi uma lição maravilhosa no qual a gente estudou e o verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Tivemos aqui dias maravilhosos meditando nessa lição. E hoje nós iremos estudar sobre a renovação da esperança. E antes de entrarmos no conteúdo da nossa lição, como de costume, vamos falar da palavra-chave. E a nossa palavra-chave, pastor Marcílio, é esperança. Meu amigo e irmão evangelista Tiago, esta é uma palavra sublime, uma palavra maravilhosa, esperança. Antes de defini-la, eu quero tão somente agradecer a Deus, a todos os irmãos que estiveram conosco, nos dando o privilégio, a honra, que são inscritos aqui no nosso canal, aqueles que vão se inscrever, se inscrevam, curtam, compartilhem, e deixe seus comentários também. Hoje nós estamos encerrando mais um trimestre, o segundo trimestre do ano 2025, sobre o tema aqui, o verbo se fez carne, como você já colocou, Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. Então, nessas 13 preciosas lições, hoje estamos estudando a renovação da esperança, na lição 13. Nós temos aqui, da lição 1 até esta lição, tivemos muitas palavras-chave, muitas. Entre elas, na lição 4, na lição 7, lição 9, a palavra-chave foi a mesma, vida, vida. Que Jesus, ele é a vida. Na lição 1 tivemos encarnação, o verbo se fez carne. Na lição 2, com relação ao novo nascimento, tivemos a regeneração. Na lição 3, a verdadeira adoração. Jesus, ele é a adoração, Nós precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade. Na lição 4, a palavra vida, Jesus, o pão da vida. Lição 5, a verdade que liberta, Jesus é a liberdade. Na lição 6, tivemos uma palavra-chave importantíssima do cuidado, que Jesus tem para conosco, que ele é o bom pastor, e ele é o bom pastor das ovelhas e cuida das ovelhas. Na lição 7, Jesus, a ressurreição e a vida, mais uma vez a palavra vida. Na lição 8, uma lição de humildade, aprendemos humildade. Na lição 9, o caminho, a verdade e a vida, mais uma vez, palavra-chave vida. Na lição 10, a promessa do Espírito, tivemos a palavra Espírito. Na lição 11, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos, a palavra-chave foi intercessão. Na lição 12, do julgamento à ressurreição, semana passada que estivemos aqui, a palavra foi ressurreição. E hoje, na lição 13, renovação da esperança, temos esta palavra esperança.
Evangelista Tiago, esperança é uma virtude, assim como a fé, assim como o amor, também ela é uma virtude. Então, ter esperança é ter convicção, é ter certeza de que todas as nossas expectativas, né, se tornará realidade. Quando eu digo expectativa, Tiago, é porque o ato de esperar alguma coisa acontecer é justamente o conceito de esperança. Só que, para que essa expectativa ela se torne realidade, eu tenho que esperar, né, ter essa convicção, ter essa certeza de esperar algo que eu não estou vendo. Então, transformar a expectativa em certeza e em confiança. Aí sim, Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 24 e 25, né? Que a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como é que vai esperar? Então, nós esperamos algo que não vemos. Então, nós estamos numa expectativa que vai ser transformada em certeza e que essa certeza terá confiança. Então, esperança é uma virtude de fé. E a fé é a certeza, é você ter esperança, né, naquilo que não se vê. Ou seja, a fé, como nós aprendemos, é a certeza das coisas que não se vê, né, como também a fé é uma convicção daquilo que se espera. Amém, pastor Macílio. E nós somos privilegiados, né, porque nós temos essa esperança. Nós acreditamos que o nosso Jesus há de vir e nós todos os dias estamos em constante luta contra nós mesmos, porque não é fácil, mas nós sabemos que tudo que ele falou vai se cumprir um dia e nós aguardamos ele. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a aparição de Jesus Cristo. Pai seja convosco, o registro da aparição de Jesus ressurreto e também preciosas lições. Na segunda vez que Jesus revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos ainda receosos. Permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes, do lado de fora da casa onde estava reunido, com portas e janelas fechadas. A gente vê aqui, pastor Macílio, que os discípulos estavam aguardando Jesus. Jesus já tinha morrido, né? E tinha ressuscitado, mas os discípulos estavam aguardando Jesus, porque a gente sabe muito bem que a gente até pontuou na lição passada que o quanto os discípulos estavam sofrendo, né, com a morte de Jesus Cristo. Por quê? Porque nele estava toda a sua esperança, né? Nele estava toda a sua esperança de ter dias melhores, de ter a salvação, né, que eles almejavam. Então, mas quando Jesus morre, a gente vai ver que eles se afastaram, cada um tomou o seu rumo, e a gente, como a gente falou a lição passada, teve todo aquele evento das mulheres chegando lá, o túmulo estava vazio, e aqui está falando dessa segunda, né, aparição de Jesus. Pastor Macílio. Pois bem, evangelista Tiago, aqui nós temos aqui sobre os olhares, né, dessas pessoas que estavam de passagem, que não permaneciam por muito tempo ali no só lugar. Então aqui, essa aparição de Jesus, Pai seja convosco, ocorreu 2 vezes entre os discípulos. Então no capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 19, diz a Bíblia, né, a palavra de Deus na leitura bíblica em classe, que chegada, pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que era domingo, e cerradas as portas, ou seja, os discípulos estavam, né, com medo, eles estavam desesperados naquele momento. Portas trancadas. Portas trancadas. Não é? Chegado aquele momento, eles estavam com medo dos judeus que tinham ajuntado ali. Chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. Esta foi a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos. Porém, nós estudamos na semana passada algo extraordinário. Jesus ressuscitou. Então, Jesus foi visto ali após a ressurreição por Maria Madalena, que a gente vai chegar agora daqui a pouquinho. Jesus foi visto por muitas pessoas. Ele teve 10 aparições. Então, naquele momento ali, quando
Jesus aparece a Maria Madalena de madrugada, pela manhã ele aparece aos dois discípulos no caminho de Emaús. Quando é a tardezinha, né, assim, depois ele aparece aos seus discípulos, porque ao entardecer ele partiu o pão entre os irmãos ali no caminho de Emaús. E ele aparece, ele transpassa em corpo glorioso a parede e ele diz: paz seja convosco. Tomé, neste momento, não estava. Tomé, ele só estava, né, a partir do versículo que nós vamos observar, que Tomé só se fez presente ali naquela leitura, naquele momento, né, a partir do versículo 26. 8 dias depois, ou seja, uma semana depois, é que Tomé estava reunidos. E uma coisa me chama a atenção. No primeiro momento, os discípulos tudo ali com as portas cerradas. E onde estava Tomé? Depois, uma semana depois, é que Tomé não estava com medo, não? Então, ele só aparece uma semana depois. Então, o que é que nós observamos aqui nesse primeiro tópico? A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma paz singular, né? A paz que nós precisamos ter. Esta paz, né, que eu e você sentimos na nossa alma, né? Não é porque tudo nos vai bem, é porque todos nós servimos ao Senhor. Então esta foi a paz que Jesus nos deixou. A paz seja convosco. E Tomé, naquele momento, ele não estava, mas ele, quando recebeu dos discípulos a notícia, né, de que Jesus havia ressuscitado e que Jesus esteve com eles, ele não acreditou. Ele só acredita se eu ver os furos nas mãos e a ilharga, a lateral, né? O lado de Jesus, né? A ilharga não, ao lado de Jesus. Então foi assim que aconteceu. E a gente vê também que, até a gente comentou a semana passada, que quando as mulheres, né, Maria Madalena, não é isso? Foi dizer aos discípulos que Jesus não estava mais no túmulo, que tinha visto os anjos falaram que ele não estava lá. Os discípulos não acreditaram muito nas palavras dela. E a gente vai ver que eu posso pensar aqui, né, como ser humano, a alegria dos discípulos em rever Jesus. Porque, pastor Marcílio, eles estavam sem esperança, né? Eles ainda não tinham lembrado da promessa que Jesus tinha feito, que ele voltaria. Então imagina, naquele momento Jesus chegando ali, né, no meio deles, como o Senhor falou, não precisaram abrir a porta para Jesus entrar. Jesus passa pelas paredes e chega e diz: paz seja convosco. A esperança ressurgiu naquele momento. Meu Deus. Pois é, maravilhoso aí. Então, após a ressurreição, Jesus começa a se manifestar, né, ali durante 40 dias entre os discípulos, por várias vezes, como também, né, a muitos outros ele apareceu, que é o registro aqui das aparições de Jesus ressurreto, no ponto 2. Ele aparece, né, durante esses 40 dias, né, aos seus discípulos, pelo menos por 10 ocasiões. Aí vem uma das ocasiões aqui mais interessante e brilhante que eu vejo, é a número 9 aqui, que o autor da nossa lição nos deixa, que é quando ele se dirige a Tiago, né, seu meio irmão. Porque Tiago, ele era quase cético igual Tomé, né? Ele era uma pessoa que não acreditava, né, que Jesus ele era o Filho de Deus, o Filho vindo, ou seja, Tiago ele tinha muita dúvida, né, de tudo. Ele era um descrente, apesar de ser quase um sacerdote, porque ele estava na escola de sacerdócio, né? Então aqui nós observamos Jesus aparecendo a Maria Madalena, como você já colocou, seguido também as mulheres, né? Maria Madalena e a outra Maria, quando retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Depois, Jesus aparece a Pedro. Olha que privilégio. Pedro havia negado Jesus. E depois Jesus aparece a Pedro, né? E também aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois desse episódio, Jesus dá graça ao anoitecer ali, né? Eles voltam a Jerusalém. E depois Jesus também aparece, né, numa casa em Jerusalém, onde ele aparece aos discípulos. Tomé não está reunido, né? Mas, posteriormente,
Tomé está lá e ele aparece novamente falando: paz seja convosco, ou seja, a paz seja com todos vocês. É o que diz aqui, né? Que a paz esteja com vocês, né? E Tomé é um dos 12 chamado Dídimo, né? Chamado Dídimo, que é o gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo, né? Por isso que essa palavra, Dídimo, né? Aqui nós observamos, né, que Tomé, na segunda oportunidade, ele adora ao Senhor nessa aparição. Depois, Jesus aparece a um grupo de discípulos que voltou a pescar ali no mar da Galileia, né? Jesus já estava com, como nós falamos na aula passada, né, pão, peixe e brasa esperando eles. Eles lançaram a rede, pegaram grandes peixes, e depois Jesus aparece, né, a mais de 500 seguidores antes da sua ascensão, né, aos céus. A Tiago, seu irmão, como nós já falamos, e manifestou pela última vez durante a ascensão no Monte das Oliveiras. Então, evangelista Tiago, todas estas aparições confirmam o fato fidedigno da ressurreição de Cristo Jesus. Preciosas lições. A primeira lição é reter que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A gente sabe muito bem que essa expressão de Paulo nos mostra o quanto foi importante a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como ficaria a nossa fé? É isso que Paulo está querendo dizer. Ele chegou, ele se apresentou em corpo glorioso, né? Mostrando para nós que do jeito que ele ressuscitou, do jeito que ele está vivo, que venceu a morte, ele foi lá, tomou, né, a chave da morte e do inferno, e também nos dá essa esperança de que nós, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e teremos o mesmo corpo glorioso que ele se apresentou aos discípulos naquele dia. Essa é a palavra do apóstolo Paulo, né, em relação à ressurreição, porque a ressurreição é justamente como você colocou aí, é a base, né? É a base da nossa fé. E a fé é acreditar no impossível e enxergar o invisível. Então, quando nós temos essa convicção, essa certeza, nos gera, né, esperança. Nos gera esperança na nossa vida. Glória justamente a Deus. Então, a segunda lição aí vai revelar que essa ressurreição é um fato inquestionável que vai fortalecer a certeza, né? Ou seja, e a alegria de saber que ele está vivo. Olha aí, certeza e alegria. São duas virtudes que faz parte daqueles que têm esperança, né? A terceira lição vai falar sobre uma renovação, porque a esperança, Tiago, ela gera em nossas vidas um renovo. Então, é por isso que nós estamos estudando essa lição. Renovação da esperança. Então, a esperança, ela tem que ser renovada dia após dia. Qual é a nossa esperança? Tem um hino da nossa harpa que diz o seguinte, que a nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Então, nós aguardamos Jesus ainda, temos a certeza que ele vai nos buscar. Por quê? Porque ele prometeu, ele é fiel, né? O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Eita, glória a Deus. Como está, né, a sua esperança? Fica aí, né? Essa pergunta para você fazer a você mesmo. Nós temos que estar com a nossa esperança lá em cima, né, pastor Marcílio? Mesmo com todas as lutas da vida, mesmo com todas as incertezas, né, que vêm muitas vezes sobre nós, em muitas e muitas coisas que está acontecendo no mundo afora, e a gente vê, né, o cumprimento da palavra de Deus, mas como ser humanos muitas vezes a gente fica um pouco apreensivo. Mas nós temos que ter a esperança, nós temos que saber que tudo vai passar, mas as palavras do Senhor, elas permanecerão para sempre. Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém. A lição está muito boa, pastor Marcílio. Vamos lá para o segundo ponto da nossa lição. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. A tristeza deu lugar à alegria, esperança e alegria. Pastor Marcílio,
Aqui nós temos aqui algo muito importante com relação à aparição de Jesus nessas virtudes de esperança e alegria. O medo deu lugar à esperança. Por quê? Imagina, os discípulos estavam portas fechadas ali naquele recinto, né, sem saber o que fazer, com medo dos judeus, porque eles estavam desesperados. Então eles estavam com medo, né? Ou seja, a desesperança estava dentro do coração desses discípulos. Porém, quando Jesus aparece naquele momento, a desesperança torna-se esperança. Deixa de ser expectativa, porque, como você falou, eles não tinham lembrado que Jesus falou que ao terceiro dia iria ressuscitar. Então, o que é agora desesperança tem uma luz no fim do túnel e eles voltam a ter alegria. Então, naquele momento, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos, né, transformam-se imediatamente. Então, assim, a esperança vai substituir o medo. E esperança substituindo o medo, né, a frustração, ou seja, acontece a renovação. Eles tornaram-se renovados. E interessante que na primeira aparição de Jesus aos discípulos, ele diz aqui no versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, olha aí, o renovo, a renovação que os discípulos receberam, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Então, no primeiro momento, eles receberam o Espírito Santo pelo sopro sobrenatural de Jesus. Então, a esperança foi renovada. Então, nós observamos que o que tinha de medo deu lugar à esperança e agora, se eles estavam tristes, né, eles deram lugar à alegria. O comentarista aqui fala dos dois discípulos no caminho de Emaús, né? Ele diz aqui que quando Jesus se revela a eles, que até então no caminho eles ainda não tinham conhecido Jesus, até a gente pontuou, não foi a semana passada, até então ele não tinha conhecido Jesus, mas quando eles reconhecem Jesus, os seus rostos transformaram-se imediatamente, né? Apareceu a alegria, apareceu o sorriso. Então, assim como o senhor falou, né? A esperança, ela substitui o medo. E quem é que não tem medo, né? Mas para que a gente possa romper esses medos que vêm sobre a nossa vida, a gente precisa ter essa esperança. Transformar, né, aquilo que é expectativa em confiança. Quando eu transformo a expectativa em confiança, eu passo a ter certeza. Eu passo a ter, como nós já falamos aqui no início, né, uma convicção. E quando eu estou convicto, eu fico feliz. Porque eu tenho certeza que aquilo que eu estou aguardando irá acontecer. Amém. A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhe trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, como a gente frisou aqui. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. É o que eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas do mundo, né, vê um cristão, às vezes está passando, o pastor Marcílio, por uma luta tão pesada, tão difícil, mas está com um sorriso no rosto, está alegre. E às vezes as pessoas não entendem. Por que isso? Porque eu mesmo, quando eu posso até falar de um testemunho muito rápido, eu ainda na minha juventude, e nunca esqueço disso, a gente sempre ia visitar um irmão que estava com câncer nos ossos. Ele estava já no estado final, mas quando a gente ia visitar aquele irmão, quem saía renovado era a gente, porque em vez de a gente dar uma palavra para ele que dava uma palavra para nós, entendeu? Naquela dor, naquela aflição, mas quando a gente saía radiante ali, a gente como um jovem, e a gente ficava se perguntando como é tanta força que esse homem tem, tanta alegria, mas era porque ele diante tinha de uma esperança. Situação dramática, né? Só Jesus pode fazer isso. Verdade. Não é? Então ele tinha essa esperança, ele era feliz, ele era alegre,
E se alguém pedisse para ele trocar de lugar, ele dizia que não, porque ele já estava, pelos olhos da fé, vendo o seu lugar, vendo o chamado de Deus. Vislumbrando o céu. Isso. Então, pastor Marcílio, a esperança, ela nos dá, né, essa capacidade de estarmos alegres em meio às situações da nossa vida. Esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo aqui, evangelista Tiago, demais que estão nos ouvindo, ele refere-se, né, a essas virtudes cristãs, né, como uma virtude de esperança junto da fé e do amor. É o que eu falei no início aqui, né, que a esperança é uma virtude, assim como também a fé e o amor são virtudes, características marcantes na vida de quem tem essa certeza, né? Então, nós aguardamos a volta do Senhor. Então, nós esperamos algo que ainda não estamos vendo, porém, com paciência, com perseverança, vamos aguardar que isto vai acontecer. Então, Paulo aqui está nos dando essa condição, né, mencionando a alegria, né, como um dos componentes do fruto do Espírito, como um gomo ali do fruto, porque o fruto do Espírito é o amor. Então, dentro do amor, nós temos essa esperança, nós temos essa alegria, né? E essa esperança, ela, quanto à alegria, elas são representantes, manifestações de Jesus Cristo dentro dos nossos corações, né? Representadas dentro do nosso coração. Então, todos nós precisamos ter essas duas virtudes cristãs, né, evidentes em nossas vidas. Assim como Jesus nos deu o exemplo, também nós precisamos ser exemplo, manifestando, né, o amor, a alegria, a esperança e levando a preciosa semente, levando a palavra, mostrando a esperança e a alegria também que os discípulos receberam e chegou até nós. Terceiro ponto da nossa lição: a aparição de Jesus, convicção fortalecida. As dúvidas dissipadas, fortalecimento da fé e fortalecimento da esperança. O episódio da incerteza de Tomé, agora a gente vai falar de Tomé, né, revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. A gente vê a atitude de Tomé, mas também a gente aqui não vai, de maneira nenhuma, falar de Tomé como que ele tivesse tido uma atitude errada, né? Porque todo ser humano, às vezes, surge dúvida na nossa mente. E quando eu olho a situação aqui, o contexto em que os discípulos estavam vivendo, né, a pressão, a gente vê que poderia ter, né, surgido a dúvida em Tomé. Eu vejo isso como algo normal. Entendeu? Porque a gente está sujeito a ter dúvidas, a indagar, a querer mais explicações. Isso faz parte da nossa vida. Então, Tomé revela a dúvida que surgiu no coração, mas Jesus entendeu muito bem a dúvida dele. E Jesus, como a gente sabe muito bem que Jesus viveu um período na terra como homem, então ele compreendia muito bem o que se passava na cabeça do ser humano. Mesmo ele agora estando em corpo glorificado, né? Um corpo glorioso, mas ele conhecia, ele sabia o que se passava na cabeça do ser humano, porque ele viveu como homem. E o ceticismo aí, Tiago, é uma característica, né, de todo ser humano. De todo ser humano. Né, que pode apresentar ou não, ou seja, aquela pessoa, você está apto, você pode ou não duvidar, né, de tudo e de todos, você pode ser crente, assim como nós somos crentes, também podemos ser descrente, como Tomé foi naquele momento. Porém, no ceticismo dele, na característica mudou. Por quê? Porque ao ver, aí por isso que Jesus diz que bem-aventurados são todos aqueles que não viram e creram em mim. Então você está crendo porque está vendo. Então bem-aventurados são aqueles que não estão vendo, que não tiveram a oportunidade que você está tendo. Ele teve a oportunidade que eu e você não tivemos, né, de ver Jesus em corpo glorioso e tocar, né, ao lado de Jesus, ver as suas feridas nas mãos. Então, qual foi, depois disso, a atitude de Tomé? Ou seja, a fé dele
foi fortalecida. Então, como foi esse fortalecimento de Tomé? Ele adorou ao Senhor, né? Então, ele era cético, agora ele profere uma linda declaração de fé, né? Ou seja, fé é, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Aí por isso que no início deste momento, eu falei, aquilo que alguém vê, como é que vai esperar? Nós já estamos nos vendo, então o que era expectativa, agora virou realidade. Aí Tomé, ele estava numa incerteza. Ele não, mas a partir do momento que ele viu Jesus, aquela expectativa se tornou realidade. Aí a esperança dele aumentou, a fé dele aumentou. Aí ele fez o quê? Adorou ao Senhor. Jesus tirou, né, todas as suas dúvidas, não só de Tomé, mas dos discípulos também, né? Eu tenho certeza disso, porque muitas coisas estavam surgindo na mente dos discípulos neste momento. E assim somos nós. Quantas dúvidas surgem na nossa mente? Mas graças a Deus, nós temos o quê? A palavra de Deus, que através do Espírito Santo, ele tira todas as nossas dúvidas. Porque às vezes nós temos uma dúvida no assunto e a gente abre a palavra de Deus, começa a estudar e a própria palavra de Deus, como Jesus Cristo tirou as dúvidas de Tomé lá, tira as nossas dúvidas também. Porque eu tenho certeza, você que está nos assistindo, eu tenho certeza que em algum momento você teve algum tipo de dúvida, né? De uma palavra, de uma pregação, e Deus, através da sua palavra, você estudando, você lendo, você torna-se renovado. Renovado. Aí, através da renovação, você passa a ter mais esperança. Muito bom. Fortalecimento da fé, pastor Marcílio. Pois é aqui, como nós já falamos, Tomé, ele reconhece a partir do momento que ele vê Jesus, naquele segundo momento, né, no segundo momento aqui na leitura bíblica em classe, no versículo 26, uma semana depois estavam outra vez os discípulos, né, dentro ali, escondidinho, cerrados, com as portas fechadas, e Tomé agora estava. Aí, mais uma vez, a gente questiona, onde é que estava Tomé da primeira vez? A Bíblia não fala, então não vamos trazer aqui especulações, né? Então Jesus chega novamente, apresenta-se no meio deles e diz, Pai seja convosco. E depois dirigiu-se a Tomé. Como é que Jesus sabia? Claro, Jesus, né? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Aí Tomé, quando diante daquela expressão de Jesus, respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Tomé adora, reverencia ao Senhor naquele momento, porque ele viu. Aí Jesus diz claramente para ele o seguinte, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. E agora, João, aqui nos versículos 30 e 31, vai nos trazer a finalidade do Evangelho, que você e eu, todos nós, precisamos colocar em prática, né? Quando Jesus, ele mostrou ali muitos milagres, a Bíblia não dá o tempo, mas nesse versículo 30 aqui, João diz assim, Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, foi durante o período dos 40 dias. Jesus curou muitos enfermos ainda, Tiago. Jesus fez maravilhas entre eles. Então, porém, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, Jesus fez muito mais além do que está escrito, né? Então, os discípulos, eles tiveram na aparição de Jesus, durante esses 40 dias, as duas ali, né, onde eles estavam reunidos, com medo, frustrados, pensando que tudo já havia acabado, como também durante esses 40 dias, Jesus realizar muitas maravilhas. E aqui a fé deles foram fortalecidas e também a esperança deles foram fortalecida. Aí por isso que Tomé, naquele momento, reverencia ao Senhor, né, e adora ao Senhor nosso Deus. Então, ter um encontro com Jesus ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia
provocada pela idolatria humana. É isso que Paulo resiste, né? Que nós precisamos, como diz João também, filhinho, fugir dos ídolos. Então nós precisamos, meus irmãos, ter essa fé e essa verdadeira esperança, não somente por estar vendo, mas acreditar mesmo não enxergando. Então, pastor Marcílio, todos ali tiveram um fortalecimento da esperança, né? Além de proporcionar alegria e convicção, a aparição de Jesus ali como o Cristo ressuscitado promoveu, né, esperança, promoveu força e promoveu condição aos discípulos de seguir em frente em sua missão. Missão essa que chegou até nós, missão essa que nós continuaremos avançando e propagando esse evangelho, porque nós também temos essa esperança. Verdade. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como é que poderíamos ter esperança num Deus que simplesmente morreu, não é? E não ressuscitou. Mas Jesus, ele ressuscita, né, mostrando o seu poder e glória e nos dando a certeza e convicção que um dia também nós estaremos com ele. Com a aparição de Jesus entre seus discípulos e a mais de 500 pessoas, ele fortaleceu a nossa fé e também renovou, né, a esperança de todos os discípulos, como também a nossa. Então, um dia, os mortos em Cristo, nós acreditamos assim, ressuscitarão e receberão um corpo glorioso, como diz Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15. E como os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, recebendo corpos gloriosos, se nós vivos ficarmos, também receberemos um corpo glorioso. Isso aí é uma esperança, que um dia se tornará realidade. É uma certeza que acontecerá, mesmo diante da morte, ou se vivo ficarmos para o arrebatamento. Então Paulo, ele diz aqui, né, ele ensinava e defendia esta verdade ao longo de todo o seu ministério. Aí ele conclui aqui, o autor aqui, o pastor Helenay Cabral, dizendo o seguinte: a ressurreição, como também a glorificação de Cristo, servem como antecipação da ressurreição dos salvos, que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Da mesma forma, né, todos que morreram em Cristo, de Adão e Eva, até o ato do arrebatamento, né, ressuscitarão primeiros. Nós seremos transformados em corpo glorioso e vamos nos encontrar com ele nos ares, para ali receber os nossos lauréis, que é o tribunal de Cristo. Aí o noivo nos conduzirá, após o tribunal de Cristo, nos conduzirá para as bodas do Cordeiro, onde estaremos em festa por 7 anos nos céus, em corpo glorioso. Glória a Deus. Graças a Deus, pastor Marcílio. A gente estudamos, né, durante toda a lição, todo esse trimestre, assuntos maravilhosos, né? Estamos chegando no final, não só da lição, mas também do trimestre. Foram 13 lições maravilhosas, no qual aprendemos bastante. Você aprendeu? Então coloca aqui no comentário, deixa teu comentário o que você achou de toda esta lição, de todo esse trimestre, o que você aprendeu e em que área, né, da sua vida você pode ser edificado com esses ensinamentos. Muito bem elaborada a lição, né? Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. João, ele abriu seu coração, né, para deixar esse evangelho para que nós pudéssemos ler e conhecer mais a Jesus Cristo em uma didática, né, em uma visão diferenciada. Um dia, Tiago, me perguntaram: pastor, o que é que o senhor recomenda para um novo convertido? Ele começar a ler a Bíblia de Gênesis, o Antigo Testamento. O bom seria, Tiago, que todos novos convertidos comecem a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Porque João, ele, numa perspectiva, ele mostra a vida de Jesus Cristo e o ministério de Jesus Cristo. E os livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem também muitos milagres, né? Os feitos de Jesus, só que João, ele traz assim com mais minúcias, né? Detalhes. Então ele teve muita intimidade. Então, quer conhecer a vida e ministério de Jesus com precisão, estude primeiro o Evangelho segundo João.
Aí o comentarista na conclusão diz aqui: o nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, a fonte de toda a salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes tenhais vida em seu nome. É por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos e cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, estamos chegando no final da nossa lição. Pastor Marcílio, e a próxima lição? Estou aqui com ela aberta aqui, muito bonita essa lição, né? É a lição que vai falar sobre a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. Olha aí, fé, mais uma vez, né? A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. É uma lição do terceiro trimestre, onde ela vai mostrar a igreja de Jerusalém como modelo a ser seguido, né? Uma igreja fiel, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de amor, uma igreja não convincente, né, com a mentira e outros demais assuntos. Então, aqui nós temos o comentarista, né, o pastor José Gonçalves, né, lá da Assembleia de Deus no estado do Piauí, e vamos aprender, assim como também aprendemos, né, muito aqui com o pastor Helenay Cabral. Que Deus continue abençoando seu ministério, a sua vida, por essas 13 preciosas lições, né, que acabamos de estudar hoje, a respeito do verbo, né, que se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, João. Então, próximo trimestre, estaremos estudando este assunto maravilhoso, a igreja em Jerusalém. Amém. E estaremos aqui, tá? Com você. Então, nós amamos fazer isso. A gente começou já há algum tempo, né? E vamos continuar. Estamos aqui porque gostamos de aprender, amamos estar debatendo, falando da palavra de Deus e esperamos você. Então, queridos, não deixa de compartilhar, porque eu creio que esses ensinamentos aqui geram vida em nós, geram esperança em nós, geram paz, né? Porque quando falamos da palavra de Deus, nós somos renovados por ela. Pastor Marcílio, Deus abençoe. Amém. Evangelista Tiago, a ti também, a toda a tua família, e abençoe todos vocês que estão conosco, né? Essas 13 lições, e nas demais convidamos vocês também para estar aqui acessando o podcast Semear no seu programa EBC em Foco. Como de costume, vamos encerrar com oração e vamos continuar orando, né, pelo povo de Israel, porque está difícil, mas eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas e todo o controle está em suas mãos. Vamos orar. Querido eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado Senhor, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, falando da Tua palavra, aprendendo. Amado, obrigado, Senhor, por todas essas lições, no qual aprendemos bastante. Agradeço, Senhor, pela vida de cada ouvinte, Senhor, pela vida do pastor Marcílio, sua família, pela vida, Senhor, de todos aqueles que nos assistem. Pai amado, que essa próxima lição, Senhor, nós possamos estar aqui, Senhor, aprendendo e também falando, Senhor, da Tua palavra. Nos ajuda, nos fortalece. Também te apresentamos, Senhor, a Israel, Senhor, o povo, Senhor, a nação santa. Pai amado, ajuda aquelas famílias, Senhor, para que tudo, Senhor, volte ao controle e que o Teu nome, Pai, seja glorificado. Pai, eu te peço por tudo e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo permaneça em nossas vidas hoje e sempre. Dizemos amém.